Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 1, e o versículo de número 58. Está escrito assim: E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Esse o texto para refletirmos. Está tratando-se de Isabel. Isabel, a esposa de Zacarias, e que Deus a agraciou com um filho, João Batista. Nós, observando a palavra de Deus, nós compreendemos que Zacarias e Isabel já eram avançados em idade, porém sempre estiveram ligados e unidos um ao outro, e o testemunho que a Escritura traz deste casal está aqui no capítulo 1 e no versículo de número 6, e diz assim: E eram ambos, Zacarias e Isabel, eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então aqui nós encontramos informações úteis para a nossa reflexão. Primeiro que nós encontramos aqui é o testemunho registrado na Escritura, dizendo-nos que Zacarias e Isabel, ambos, não era só um ou outro, mas ambos, eles eram justos perante Deus. Então, significa dizer que eles tinham uma vida pautada no relacionamento que eles tinham com Deus, e eles sabiam que diante de Deus as coisas não são por aparência, elas devem ser feitas de coração. O procedimento, o relacionamento, as ações, a maneira de viver. Então este casal vivia de maneira justa, eles eram justos perante Deus. Entendemos então que era alguém que prezava pela justiça e, portanto, não tinha no seu viver porta aberta para praticarem injustiça. Porque não tem como eu procurar ser justo diante de Deus e ser injusto diante das pessoas. O reflexo da minha comunhão e relacionamento com Deus deve se evidenciar também entre as pessoas. Se diante de Deus eu tenho um procedimento justo, não é digno que com as pessoas eu tenha um procedimento injusto. Isso não condiz. Alguma coisa está errado nesse tipo de comportamento. Então, quando olhamos tanto Zacarias quanto Isabel, o nível dos dois estava equilibrado diante da presença de Deus. E eles eram, como diz, justos. Jamais a Escritura iria registrar o testemunho de uma pessoa se ele não fosse verdadeiro. Tudo que está na Escritura é verdadeiro. O testemunho que Deus dá e ficou registrado, Lucas anotou no Evangelho, quando ele escreveu a respeito de Jesus e de tudo que lhe aconteceu, está também a vida de Zacarias e Isabel e João Batista, que foi o precursor do Messias. Então está dito aqui que Zacarias e Isabel, eles eram justos diante de Deus. Eu entendo que eles também eram justos diante das pessoas, dos vizinhos, dos conhecidos, dos desconhecidos, da sua parentela.
não tem como a pessoa ter uma vida com Deus e uma vida diferente com as pessoas. Infelizmente, os dias em que nós vivemos, as pessoas perderam os absolutos, que eles parecem querer fazer até Deus acreditar que diante de um recinto religioso, eles podem ter uma vida de aparência justa diante de Deus e das pessoas. Terminou aquela reunião, eles voltam à sua prática natural de injustiça, engano, mentira, imoralidade e por aí uma série de outras coisas. Isso não tem apoio da Escritura. O que nós somos, nós devemos ser diante de Deus, diante das pessoas. Devemos ser no ambiente de culto, devemos ser no nosso lar, com a nossa família, devemos ser no trabalho, na escola, no transporte, onde quer que nós tenhamos o desenvolvimento da nossa vida, nós devemos ter aquela conduta que é aprovada diante de Deus. Então, Zacarias e Isabel eram justos perante Deus. Se perante Deus eles viviam com justiça, diante das pessoas não era muito difícil assim eles continuarem vivendo de maneira justa. Mas não era somente isto. Eles eram justos e diz-nos, e andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então eles não eram aqueles que faziam de conta de que serviam a Deus, mas por outro lado desobedeciam a palavra do Senhor, os mandamentos, a Escritura sagrada, o que é correto diante de Deus. Não, eles eram justos, mas eram também obedientes, eram submissos, eram praticantes de uma vida que se tornou agradável diante de Deus. E a Escritura nos afirma que eles não tinham filhos. Então, por aí nós já entendemos que eram um casal, um homem, uma mulher de Deus, justo, andando sem repreensão, porém não tinham filhos. E as pessoas precisam de relacionamentos com as pessoas para o desenvolver da sua vida de maneira natural. E como se isso não bastasse, se eles não tivessem filhos, a Escritura ainda assegura-nos que eles eram avançados em idade. Portanto, deveriam ter também algumas necessidades que, na ausência de um filho, eles dependeriam então de terceiros, de outras pessoas, para, no momento necessário, ajudá-los e socorrê-los. Então, daqui nós inferimos pelo texto que li, lá no versículo 58 do capítulo 1, dizendo que os vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, se alegraram com ela. Então, inferimos desta conduta de Zacarias e Isabel serem justos perante Deus, portanto, também perante as pessoas. Segundo, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles andavam de acordo com o propósito e a vontade estabelecida de Deus para a vida deles. Terceiro, eles não tinham filhos. E quarto, eles eram adiantados em idades. Tudo isto leva-nos a crer que, mesmo com todas estas condições que a Escritura registra, eles se tornaram bons vizinhos, como os vizinhos se tornaram bons vizinhos para eles. Havia uma troca de relacionamento nesta vizinhança e com essa parentela. Era agradável para os vizinhos ter momentos com eles, dado a conduta que eles tinham, a maneira irrepreensível como eles viviam perante a presença do Senhor. E os vizinhos tinham o prazer e alegria de estarem próximos a ele. Quando chegou o momento em que Deus fez uma promessa para Zacarias e Isabel, que eles iriam ter um filho,
Eles guardaram esta promessa, vivenciaram a esperança e a expectativa do cumprimento da promessa de Deus. E chegou o tempo em que Deus cumpriu a promessa. Ele visitou a Isabel e ela achou-se estar grávida de um filho, que o nome seria dado também pelo Senhor. Então nós encontramos que, quando isto aconteceu, aquela vizinhança tomou-se de alegria e gratidão diante de Deus por entender que, com todas as limitações, por serem já adiantados em idade e ainda assim terem a convicção de uma promessa que Deus lhes havia feito de dar um filho. Eles não colocaram obstáculo. Já somos velhos, quando éramos novos nós queríamos, mas não houve a possibilidade. Agora já estamos velhos, não temos mais como cuidar de crianças. Não. Eles receberam e alegraram-se como se fossem jovens ainda na vida, com todo aquele vigor, na expectativa de receber um filho como herança do Senhor. Mas eles já eram adiantados em idade, mas o receberam com alegria e tudo foi feito. Quando chega o momento do nascimento de João Batista, aqueles que o conheciam, tanto os parentes quanto os vizinhos, diz a Escritura que eles ouviram que Deus tinha usado para com Isabel de grande misericórdia. É só mediante a misericórdia de Deus que estas coisas acontecem. E então o que fizeram? Alegraram-se com ela. Foram tomados de alegria em ver a bênção de Deus expressa na manifestação da sua misericórdia, em conceder para Zacarias e Isabel um filho, como promessa de Deus, como precursor que seria do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Então, o que me chama a atenção é esta relação entre vizinhos. Zacarias e Isabel eram bons vizinhos. E os vizinhos, por sua parte, tinham também a reciprocidade. Se eu sou um bom vizinho, é natural que eu tenha bons vizinhos próximos a mim. Se eles são bons vizinhos, eu também devo mostrar-me um bom vizinho para eles. E assim é o relacionamento na vida comunitária, na vida que desfrutamos aqui na Terra. Infelizmente, nem todos pensam assim. Há alguns que vivem somente para si, não têm nenhum relacionamento com quem quer que seja, são pessoas que são totalmente estranhas ao convívio social. Mas nós encontramos aqui Zacarias e Isabel, eles eram bons vizinhos e tinham bons vizinhos. E quando alguma coisa acontecia com eles de bom, os vizinhos não ficavam enciumados. Por que aconteceu com ele e não aconteceu comigo? E ao invés de regozijar-se, ficariam tristes. Mas aqui de João Batista, ou de Zacarias e de Isabel, não. Eles ficaram alegres, não só os vizinhos, como também a parentela deles. Os parentes deles ficaram alegres de ver quão maravilhoso foi o Senhor na vida deles, em conceder a eles aquela dádiva, um filho como promessa para o cumprimento do plano de Deus aqui na terra. Então diz que os vizinhos e os parentes foram alegrarem-se com ela. Tiveram momentos de alegria com Isabel e com Zacarias. Então, tudo isso nós observamos dentro desta palavra do Senhor. Porque quando o anjo foi a Zacarias, Zacarias estava no templo e Deus falou com ele, e ele então turbou-se e disse: o anjo disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João.
e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Então, observe que quando Deus prometeu o nascimento, disse que seria para prazer e alegria, e muitos se alegrariam com o seu nascimento. Aqui no versículo 58, cumpre-se esta promessa. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Então, inferimos que eles eram bons vizinhos. Quando Deus concedeu este filho prometido, todos eles se ajuntaram e vieram para um momento de alegria, de confraternização, de gratidão a Deus, por Deus ter usado de misericórdia para com eles. A Bíblia ressalta sobre o valor do vizinho. Em Lucas, no capítulo 15, o versículo 5 e 6, Jesus contando ali das parábolas da ovelha, da dracma e do filho pródigo, com relação à parábola da ovelha perdida, o Senhor Jesus disse que o pastor vai à procura dela e quando a encontra, nos versículos 5 e 6 diz, e achando-a põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele foi à procura, achou a ovelha, trouxe para casa e fez uma grande festa e convidou amigos e vizinhos. E eles vieram para se alegrar, porque aquele pastor encontrou aquela ovelha perdida. A mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma dracma dentro de casa. Ela limpou, procurou e achou a dracma. Quando ela achou a dracma, no versículo 9 está escrito, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Então veja, esses 3 exemplos de Zacarias, Isabel, do pastor e da mulher que perdeu as dracmas, quando encontraram e tiveram de posse da bênção, convidaram amigos e vizinhos para se reunirem com eles e desfrutarem daquele momento de alegria. Quando nós lembramos-nos de 2 Reis, no capítulo 4, quando aquela viúva, um dos filhos dos profetas, servo do profeta Eliseu, morreu. E aquela mulher tinha 2 filhos e os credores vieram para levar os filhos como parte do pagamento da dívida. Ela foi ao homem de Deus. E ele disse, que tinha de fazer? O que tens em casa? Ela disse, tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Então, a palavra do homem de Deus para ela foi, vai, pede para ti vaso emprestado a todos os teus vizinhos. Vasos vazios e não poucos. Então, entra e fecha a porta e põe os vasos à parte, coloca os teus filhos, derrama azeite sobre eles, e ela encheu todos aqueles vasos. Ela pegou muitos vasos, tinha muitos vizinhos, porque ele disse, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Não era só o vizinho da direita ou da esquerda ou da frente, era a todos os vizinhos. Era muita coisa. Então, e se a mulher não tivesse vizinhos? Como é que ela ia receber a bênção de Deus? Se Isabel e Zacarias não fossem bons vizinhos, quem iria celebrar com eles o nascimento de João Batista? Então, por aqui nós entendemos. Ter bons vizinhos significa também ser um bom vizinho. E aqui está o exemplo para nós. Salomão deixou registrado em Provérbios, no capítulo 27 e o versículo 10, está escrito assim, Provérbios 27 e 10. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, quem primeiro chega é o vizinho, depois chega o parente, que mora mais distante. Mas o vizinho está ao nosso lado, à nossa volta, à nossa frente.
está próximo de nós. E 28 e 14 diz, bem-aventurado, 18, 24. 18, 24 de Provérbios diz-nos assim, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigos mais chegados do que irmãos. E 17, 17 diz, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então aqui nós encontramos a relação entre vizinhos. Zacarias e Isabel eram bons vizinhos, eram justos diante de Deus, andavam sem repreensão, não tinham filhos, eram avançados de idade, mas era um casal de velhos agradável, que as pessoas tinham prazer da amizade com eles. E quando Deus os visitou, eles foram se alegrar com eles, tanto os vizinhos, os de perto, quanto os parentes que estavam mais distantes. Vieram e juntaram-se para alegrar-se por aquele momento. Agora pensando, nós estamos vivendo o tempo que Deus nos permitiu. Somos cercados de pessoas, à direita, à esquerda, à frente, ao fundo, em todos os lugares, aonde saímos, nos relacionamentos, no transporte, na escola, no trabalho, na igreja, em todo lugar onde estamos, sempre estamos rodeados de pessoas. Que tipo de vizinhos nós temos sido? Que tipo de vizinhos eles têm sido para conosco? Há uma relação entre nós e a nossa vizinhança? O que é que os vizinhos pensam a nosso respeito? O que é que nós pensamos a respeito da nossa vizinhança? Como ela é vista pelos nossos olhos? Como nós somos vistos aos olhos deles? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender as lições com Zacarias e Isabel. Ser justos diante do Senhor. Andar sem repreensão. Ter vizinhos próximos. Ter parentes que sejam o prazer do nosso coração. E neste relacionamento, quando a bênção de Deus vier sobre nós, eles virão alegrar-se conosco. Quando a bênção de Deus vier sobre eles, nós também possamos ir nos alegrar com eles também. Porque estes exemplos da Escritura, tanto do pastor que achou a ovelha, chamou amigos e vizinhos. A mulher que achou a dracma, chamou amigas e vizinhas. A mulher viúva chamou as vizinhas e pediu vasos emprestados, que foi a solução do seu problema. Então, todos nós precisamos seguir o que diz aqui. E os seus vizinhos e parentes se alegraram com ela. Quantos vizinhos e parentes se alegram com você? Quantos vizinhos e parentes se alegram comigo? Com quais vizinhos eu me alegro de ver a mão de Deus sobre a vida deles? Então fica para nós esta reflexão. Se até hoje não fomos um bom vizinho, não tivemos bons vizinhos, significa que nós também temos culpa nesta parte. Mas podemos, a partir de hoje, seguindo por esta reflexão, mudar o nosso proceder e procurar sermos um bom vizinho e andarmos de acordo com o propósito de Deus, e eles se tornarão também bons vizinhos para nós. E quando a bênção vier ou sobre eles ou sobre nós, haverá a congratulação, a alegria, o regozijo, a gratidão diante de Deus quando manifestar a sua misericórdia. Pensa sobre isto, reflita, decide e, se precisar, melhore o relacionamento com a vizinhança. Querendo Deus, amanhã retornaremos.